começar. Você acha que ter tido essa base foi importante para você poder liderar hoje, entender mais o processo, entender o que as pessoas ali na base sentem, como elas pensam? Você acha que isso é importante para você poder liderar da forma correta? Ou você acha que não, isso daqui, enfim, não teve uma grande contribuição para você? Sem dúvida nenhuma, Thiago. Eu acho que todo mundo tem que começar por baixo. Além de te ensinar conceito de humildade e etc., você vai linkando os pontos. Você muitas vezes não consegue compreender no curto prazo aquela coisa aparentemente chata que você começou a fazer naquele momento. Você me lembra que eu comecei no back-office. Eu fiquei no back-office por 3 anos, era uma área que ninguém gostava de ficar muito tempo, porque é uma área mais operacional, então você acaba tendo menos contato com o mercado e etc. Mas depois de muitos anos, você vai compreendendo que aquela experiência que você teve ali dentro, você teve que lidar com outras questões que não era aquilo que você gostaria, mas, de novo, você foi linkando os pontos e quando você vai crescendo, você entende a importância de ter conhecido a cozinha, de ter aberto a cabeça em outras direções. Então, se você começa muito lá em cima, você não tem a bagagem necessária que vai te permitir voar cada vez mais alto no tempo. Então, eu acho que é fundamental isso. Assim, importante começar por baixo, ter paciência e eu concordo com você. Assim, hoje em dia, os jovens eles querem já começar como diretor. Então, isso torna o processo mais difícil. O que tem um livro que chama Girl Boss e é da Sofia Amoruso, né? E ela fala que as pessoas elas já querem começar sendo o CEO da sanduíche, né? Que é o CEO do Subway ali, né? Tipo, a pessoa quer, na verdade, a pessoa quer se achar o diretor, quer sentir o diretor, enquanto ela ainda é o CEO do sanduíche. É a pessoa que faz o Subway. Então, calma aí, né? Você precisa começar de baixo, ter base para você ir criando essa bagagem e poder entender depois o outro lado para você crescer. E Guilherme, fala uma coisa, para quem não conhece o Guilherme, poxa, é o presidente do Grupo XP, né? E só para a gente fazer uma introdução rápida, Gui, quem é o Grupo XP hoje? Qual que é o tamanho do Grupo XP? Só para as pessoas entenderem a dimensão, o impacto do que a gente está falando aqui, para depois eu te fazer algumas perguntas que eu separei aqui, que hoje vai ter filosofado, hein? Se prepara aí. Legal. Bom, o Grupo XP começou em 2001, começou comigo em Porto Alegre, mas a nossa história foi super inusitada, porque eu comecei numa salinha alugada, sem ajuda de ninguém, sem dinheiro sobrando. Eu comecei com 10 mil reais, na verdade. Eu havia sido mandado embora da corretora Investshop, que é uma corretora que não existe mais. E aí a gente foi crescendo até virar o que a gente virou. A gente só foi ter um sócio em 2010, que era um sócio inglês. Aí depois entrou um sócio americano. E há 2 anos atrás entrou o Itaú como acionista nosso. E a gente em números, a gente acabou se transformando na principal empresa de investimentos do Brasil. A gente atingiu semana passada 270 bilhões de reais de clientes investidos com a gente. São 1,5 milhão de clientes. E a sensação nossa é que a gente só está começando. Modéstia à parte, a concentração bancária no Brasil é muito grande. Quando se pensa em investimentos, quando se pensa em dinheiro, se pensa ainda na poupança, se pensa no gerente. E a nossa missão é cada vez mais mudar isso, porque a gente construiu uma estrutura de shopping de investimentos, entre aspas, que é uma dinâmica onde a pessoa, através de nós, ela abre uma conta e ela acessa tudo que o mercado financeiro oferece, assim, desde fundos até renda fixa, incluindo ações e etc, etc. Então, a chance da pessoa conseguir comprar algo que ela precisa através de nós acaba sendo algo muito maior, porque a gente não tem só a nossa marca, a gente vende tudo que o mercado financeiro tem e sem nenhum tipo de custo fixo, né? Quando a pessoa tem conta em banco, ela acaba tendo várias outras taxinhas, e aqui na XP a gente não cobra nada que não seja um custo por cada transação que você efetiva. Então, em gerais, é mais ou menos isso. Pô, temos o Adib Fly Now aí agora participando da live, hein? Muito João. bom. Grande João. Grande João. O problema é que quando ele vem, Guilherme, o pessoal começa no grupo, todo mundo a mandar Fly Now aí. Ele contaminou todos os primos, agora todo mundo é Fly Now, cara. Guilherme, é o seguinte, então, poxa, tá falando aqui, o Grupo XP tá falando de, então, 270 bilhões aqui de custódia, mais de 1,5 milhão de clientes, cara, é muita gente, é uma coisa incrível.
Eu lembro de quando isso daí tava, não quando começou, mas quando ainda perto de hoje era muito pequeno. Eu também tive problemas no começo, porque as pessoas não confiavam em mim, né? Eu era uma pessoa muito jovem, né? Talvez igual quando você começou, nossa, você estava começando, não sabia direito o que ia acontecer com o mercado financeiro. Cara, eu tinha 19 anos, minha única experiência até então era ter quebrado em uma semana no mercado, e eu precisava convencer clientes a confiar em mim e o seu dinheiro. Então, tive todo um processo de maturação e crescimento e desenvolvimento. E, cara, deixa eu te perguntar uma coisa. O que é pior, né? Falhar ou nunca tentar, Guilherme? Pô, Falhar filosofar. ou nunca tentar? Não, hoje a gente Filosofada vai total. filosofar, cara. Se Filosofada prepara total. aí. Olha, eu acho que sem dúvida nenhuma é falhar. Não há dúvida disso. E não tem como você crescer sem você falhar. Eu sempre digo na empresa que eu sou a pessoa que mais falho entre todas. E falhar, na verdade, é você estar errando, né? E você só aprende a andar de bicicleta se você cai. Então, se você quer crescer na vida, se você não encarar com naturalidade os erros que vão acontecer, você jamais vai crescer. Então, assim, se você não erra, você não aprende. E se você não aprende, você não muda de patamar. Então, eu diria que o maior desafio é você conseguir errar sempre pequeno. Você ter muita humildade na hora de começar uma coisa nova, porque aquilo que você está começando pode ser que não dê certo. E você não tem que ter medo de mudar de opinião, de interromper aquele projeto ou de escutar as pessoas que estão ao seu redor e mudar a direção ou até interromper ela. Então, essa soma de movimentos é que vai fazendo você crescer, você ficar mais confiante e você usar a pista toda na prática. Então, assim, é importante. Se você não está errando, é porque tem algo de errado. O que eu digo é que se tem áreas da empresa que não estão errando, é porque não estão usando a pista toda no bom sentido. Tem que errar. Se você não errar, você não está evoluindo. Cara, isso é muito legal, vai muito de encontro com o Ray Dalio, né? O Ray Dalio ele fala que o grande segredo do sucesso é você ter um objetivo, você traçar um plano para chegar nesse objetivo, você pode conseguir ou você pode errar, é o que geralmente acontece. Só que quando você erra, você tem que trocar esse arrependimento por aprendizado para você traçar um novo plano e você tentar chegar lá de novo. Então eu vejo isso acontecendo bastante, e principalmente na sua jornada, eu vejo que você erra muito, mas você erra pequeno, corrige rápido essa rota e continua crescendo. E aí tem pessoas que se vangloriam às vezes de nunca ter errado, mas são essas pessoas que nunca também crescem, não é? Então, deixa eu perguntar uma coisa sobre erro, prática e tal. Pô, você conhece muitos líderes, Guilherme. Você vê os grandes líderes como sendo mais pessoas práticas, ou seja, pessoas que vão botar a mão na massa, fazem, erram pra caramba, ou você vê muitas vezes os líderes pensando demais num super plano, pensando num business plan o tempo todo, e aí eles, não, agora está perfeito, vou executar. Você vê excesso de perfeccionismo ou excesso de prática aqui? Olha, eu sou mais do estilo de ter um business plan um pouco mais raso e uma prática mais intensa do que o contrário. Então, assim, nada com a prática, né? A prática te diz se aquilo faz sentido evoluir. Então, é melhor você começar uma coisa pequena, com um plano um pouco menos complexo e a prática te mostrando se o caminho é aquele ou não, do que o contrário. Então, muitas vezes você fica sentado numa escrivaninha montando o seu cenário ideal, mas você não faz a parte importante, que é ver se aquilo funciona. Então, a premissa minha é sempre, é importante você ter um sonho grande que te motive, que te leve a acreditar que aquilo que você está pensando é factível, e aí você, aos pouquinhos, começa a colocar aquilo em prática, começa a perceber se esse teu sonho ele é possível, e aí, se por acaso aquilo começa a funcionar, você começa a intensificar aquele processo. Se por acaso não funcionar, você já interrompe logo, né? Ou seja, é importante que você tenha assim, um business plan, mas ele não tem que ser o mais perfeito do mundo. E você vai aprendendo e vai aperfeiçoando ele ao longo da jornada, né? Então, até usando a gente como exemplo lá atrás, né, a gente quando começou a fazer os nossos cursos, em 2001, 2002, ali mais ou menos, a gente sentia que as pessoas queriam conversar mais sobre o mercado financeiro. Elas queriam saber por que uma ação subia, descia e tal.
E eu sentia isso através de visitas que eu fazia de porta em porta. Aí, depois, ao começar a sentir isso, a gente começou a tentar ganhar escala e a gente começou a montar alguns encontros na XP. Aí, a gente sentia que o caminho era aquilo, ou seja, a gente estava aprofundando num caminho que era muito mais a consequência da prática, até que a gente lançou um curso, o curso deu certo, já que deu um certo, a gente faz o segundo, depois faz o terceiro, quarto, quinto, depois faz 50, depois faz 100. Por quê? Porque a gente entendeu que o caminho ficou consistente, depois é só acelerar, porque acelerar passa a ser um caminho que não tem mais tanto risco, porque você já colocou aquilo na prática, né? Sim. Agora, eu vejo, quando eu olho para o Brasil, principalmente, eu vejo as pessoas sendo muito imediatistas, não é? As pessoas dificilmente fazem planos de longo prazo. Elas têm sonhos de longo prazo, mas não têm planos de longo prazo, né? Eu queria perguntar o seguinte, eu estou criando uma teoria em que quanto maior o horizonte de tempo em que você consegue vislumbrar e ter como parte do seu planejamento, maior a sua chance de ter sucesso. E, poxa, você deve ter master plans, planos menores, etc. Quando você pensa num plano, como que você olha para o horizonte de tempo desse plano? Você geralmente pensa num plano sempre de longo prazo, você sempre pensa em algo de longuíssimo prazo, ou você quebra isso aqui em vários mini planos? Como que você estrutura os seus planejamentos, seja pessoal, seja profissional? Qual que é o horizonte de tempo dos seus planejamentos? Olha, depende do caso, mas sempre que você começa alguma coisa, você tem que acreditar que aquilo lá é para sempre, né? Olha, eu estou começando um projeto e isso aqui não pode ser uma coisa passageira. Algo passageiro, algo duradouro. Mas é fundamental que você vá definindo milestones de curto prazo que vão garantindo que você vai linkando esses pontos ao longo do tempo. Então, você ter uma meta audaciosa de 10 anos é super importante, porque você entende a importância de onde você pode chegar, mas assim, é fundamental que você vá definindo alguns estágios anteriores que vão garantindo que você vai linkando esses pontos no tempo, né? Então, se eu quero atingir 1 trilhão de custódia daqui a 2 anos, né, que é a nossa meta na empresa, como é que eu vou linkando isso diariamente, semanalmente? Mas você manter o mindset do longo prazo é importante, porque nada grandioso se constrói no curto prazo. É importante você adaptar o seu corpo a esse processo de que você vai amadurecer ao longo dos anos. Então, eu tenho uma frase que eu digo que se você não tem um mindset de, no mínimo, 10 anos, é melhor você nem começar. Não é que você não possa mudar de caminho durante a jornada, mas é importante que você se condicione a ficar um tempo bastante razoável trilhando aquela jornada, mesmo que mudando de opinião. Senão você acaba trocando muito a direção. Eu tenho muitos conhecidos que mudam a direção com muita intensidade. Por exemplo, assim, a pessoa começa um negócio de uma coisa, daqui a pouco ela está fazendo outra coisa que não tem nada a ver, e aí você começa a ver que esse tipo de caminho não é um caminho, não é algo que tende a ter consistência, a ter consistência. Eu acho que tem uma frase que diz que se você não tem esse plano de longo prazo, né, e você quer tudo muito rápido, né, isso significa que você quer o resultado da noite para o dia. Mas todo o resultado da noite para o dia pode acabar do dia para a noite, né? Então, tudo que vem muito rápido, assim, do nada, né, às vezes pode acabar. Não é algo que você construiu com consistência, a longo prazo, solidez, com base, igual você falou. E já que a gente está falando de prazo aqui, sonhos, mudança de trajeto, eu vejo, Gui, que os brasileiros, eles têm um grande problema. Não, acho que não são os brasileiros, talvez o mundo mesmo, mas está muito ligado com a educação financeira. As pessoas têm um problema de antecipar os seus sonhos toda hora, né? Então, as pessoas, elas não têm dinheiro, aí querem comprar um imóvel, não tem dinheiro, financiam em 30 anos, não tem dinheiro, compram um carro, não tem dinheiro, viajam. Então, elas sempre antecipam os sonhos, né? E as pessoas, eu vejo que o sonho delas de ficar ricas é para elas pegarem e gastarem todo o dinheiro em alguma coisa. Eu quero ganhar R$1 milhão. Por quê? Para eu poder comprar isso, para eu poder fazer aquilo, né?
E hoje você tem uma condição financeira legal, só que o que eu te pergunto é, quando você não tinha uma condição financeira legal, você tinha essa ambição de, putz, não, eu quero ganhar dinheiro para poder gastar, para poder comprar isso, aquilo, ou você não tinha essa cabeça? Porque eu quero ver se existe uma ligação entre as pessoas que querem ficar ricas para gastar e as pessoas que têm outras motivações, para ver se existe alguma relação aqui. Me conta. Assim, sem dúvida nenhuma, acho que é muito difícil você encontrar alguém que comece, que queira ser empresário e não queira ganhar dinheiro, né? Isso é básico. Assim, eu comentei há pouco, eu comecei do zero e eu não tinha nada. Então, assim, quando você começa do zero, você não tem nada, você quer comprar o teu carro, você quer comprar a tua casa, você quer ter uma condição de vida bacana, né? Você quer viajar bem. Então, assim, eu diria que no começo é importante você ter o sonho, é importante você ter algo que te motive, mas é fundamental ganhar dinheiro. E aí, quando você começa a ganhar dinheiro, é importante que você saiba economizar, né? Afinal de contas, você sendo empresário, o seu combustível é sempre capital. Então, se você não tem capital guardado, você acaba não tendo coragem. Eu digo Verdade. que dinheiro acaba sendo... A brincadeira que eu faço é com ficha, né? Se você não tem ficha, você não vai entrar no cassino, né? Entre aspas. Então, é importante você ter economia. Legal. É importante que você tenha ficha. E aí você vai juntando dinheiro. E o que é curioso é que no meu caso, o que eu posso comentar é que você vai juntando. E quando você é mais jovem, você acha que, pô, se um dia eu vou ter mais dinheiro, eu vou gastar mais, eu vou ter um avião, eu vou ter uma lancha, eu vou ter não sei o que lá mais e tal. E aí você começa a perceber que o barato, que no meu caso o barato da vida não foi muito isso. Assim, não que eu não aproveite a minha vida, tá? Eu aproveito ela bastante. Mas eu vou curtindo mais a jornada que eu vou construindo e menos comprar as coisas e menos... Assim, o dinheiro acaba sendo muito mais uma forma de você ter tranquilidade para que você possa fazer as escolhas certas no timing correto e menos algo que você vai gastando o tempo inteiro. Então, é assim que funciona comigo. Legal. E deixa eu perguntar uma coisa que acho que os primos querem perguntar, tá? As pessoas têm uma coisa sobre, poxa, só pode ser bem-sucedido quem nasceu em berço de ouro, né? Você acha que é possível quem não nasceu em berço de ouro atingir o sucesso de certa forma? E óbvio que eu acredito que sim, né? Você acho que vai dizer que sim, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. E eu queria emendar com uma outra pergunta. Como ter sucesso começando do zero? Aberta, joguei para você aí. Como ter sucesso começando do zero? Faça. Olha, não, sem dúvida nenhuma é possível começar do zero sem ter berço de ouro. Assim, eu sou um exemplo disso. E eu conheço milhares de outros exemplos similares. Mas por que essas pessoas conseguem e outras pessoas não conseguem? Por que tem gente que consegue e gente que reclama a vida inteira e, sei lá, não consegue? Olha, eu acho que é muito mais uma questão de QE do que de QI. Assim, a gente dá muito valor a conhecimento e menos a parte emocional. Emocional, né? Sim, eu não era o melhor aluno na faculdade, eu não era o melhor aluno no colégio, mas eu acho que a parte emocional é a parte que... Porque no final a vida empresarial, a vida de quem dá certo nos negócios, ou virando um grande executivo, eventualmente, é uma grande ultramaratona, né? Você tem que estar disposto a sofrer, a aguentar as dores da vida, a levar, a errar muito, a começar do zero novamente, a ter muita resiliência. Então, são características que você não aprende lendo livro ou sendo às vezes, apenas bom aluno. Então, isso vai te deixando cascudo, entre aspas, né? E vai te permitindo aguentar essa dinâmica que a vida vai te impondo. Então a vida não é quem acerta mais, é quem erra mais e vai mantendo a motivação e vai corrigindo as suas falhas e vai melhorando. Então isso é uma característica que
que é fundamental a pessoa ter. Então, assim, eu vejo que muita gente acaba tendo medo de errar, medo de começar, medo de tentar, e acaba não evoluindo. Então, aquela pessoa que é mais, que vai se deix- que vai não tendo esse cuidado de ser certinho o tempo inteiro, de conviver com as próprias falhas, né? Se eu não sou perfeito, você não é, Thiago. E no final a gente encara isso com naturalidade, né? E tem gente que acaba não achando isso normal, né? Então essa coisa de ir sonhando grande, ir corrigindo, não ser perfeito, isso vai te permitindo linkar os pontos e se você mantém Constância. essa constância, você acaba chegando lá. Então, legal. outra pergunta tua, o que era mesmo? Era, não, acho que você respondeu as duas. Você juntou as duas, eu acho. E, cara, e tem uma coisa legal que eu vi que pô, a gente tá falando de mudança, a gente tá falando de sucesso, a gente tá falando de crescimento. Eu quero falar um pouco de disrupção. Porque você postou uma foto que eu achei incrível. Que assim, lá nos Estados Unidos, não sei se acho que nos Estados Unidos, no mercado, você tem lá uns negócios do Facebook que você pode comprar ações do Facebook pelo mercado, né? E pô, aqui no Brasil, sei lá, acho que isso daqui não existe, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre, poxa, você que está à frente, né? Uma das maiores instituições aqui no mercado de investimentos, queria que você falasse um pouquinho sobre o futuro do mercado de investimentos, mas principalmente sobre a ótica do investidor, tá? Então, poxa, aí você postou uma foto que dá para você comprar ações no Facebook no mercado. Cara, olha só que coisa diferente, que coisa maluca, que coisa disruptiva. Me conta um pouquinho sobre o que você acredita para o mercado financeiro no futuro, sobre a ótica pro investidor e sobre esse evento aí que você viu, as ações do Facebook no mercado. Bom, assim, no Brasil, a gente, desde o Plano Real, desde 94, os juros no país são muito elevados, né? Então, a nossa média do Plano Real dos últimos 24 anos, né? 25 anos, é de 14% ao ano na média. Ou seja, isso acaba criando um país muito diferente do resto do mundo, né? Então, assim, no mundo inteiro, se você quer ganhar dinheiro investindo, você tem que comprar um pouco de ação, você tem que ter um fundo, você acaba tendo que investir a longo prazo. E aqui no Brasil isso acabou não acontecendo, porque os nossos juros sempre foram muito elevados, fruto de um país que não era economicamente estável. Ou seja, o país como empresa, entre aspas, gastava mais do que arrecadava. Por conta disso, ele aumenta os juros, porque isso equaliza as suas contas públicas, né? Então, assim, esse é um pouco o cenário que está por trás desses juros elevados. Então, assim, no Brasil, você tinha um cenário que você tinha alto retorno, alta liquidez e baixo risco no curto prazo. Então, por que eu vou tomar risco se eu tenho CDI? Então, eu vou deixar no CDI, eu vou deixar no banco, eu vou deixar na poupança e você acaba virando aquele rentista de curto prazo que não entende como a vida funciona de verdade. E aí a gente tem um cenário que nesses últimos 2 anos, eu diria que mudou bastante. Então, a média dos juros, que era 14, virou 6,5. Eu acho que vai cair ainda mais até o final do ano. Então, com juros cada vez menores, o Brasil se aproxima de outros lugares do mundo que deram certo. E aí, cada vez mais, as pessoas vão elas vão se obrigando a saber mais sobre ações, elas vão tendo que pensar mais a longo prazo, porque se elas continuarem com a mentalidade anterior de investir no CDI, de comprar poupança, de comprar o CDB, elas não vão ter retorno, né? Elas vão ter algo que é muito seguro, mas não vão ter retorno. Então, aqui fora, aqui nos Estados Unidos, onde eu estou hoje, inclusive, como os juros historicamente são muito baixos, naturalmente as pessoas acabam tendo essa mentalidade de mais longo prazo e 50% das pessoas aqui fora investem em ações, porque se elas deixarem o dinheiro nos juros americanos, eles vão ganhar 1% ao ano, 2% no máximo. Né? Então, eu acredito que o Brasil vai dar certo e naturalmente, essa cultura de investir em ações ela vai estar cada vez mais enraizada na nossa população. Hoje no Brasil, a gente tem
1 milhão de pessoas que investem em ações no país. Isso é 0,5% da população. Então não é nada, enquanto aqui fora é 50%. Então tem um espaço muito grande pela frente. Caramba. E aí a gente está falando, na verdade, de ações, que é algo super ultra nichado aqui no Brasil, mas tem outro papo que é o papo da previdência privada, né? Você postou uma foto um dia desses que, cara, é horripilante, assim, os 10 maiores fundos de previdência privada, eles não rendem 100% do CDI. Você fez uma conta que, poxa, se esses fundos rendessem 100% do CDI apenas, acho que isso daí traria para o bolso do brasileiro 5,6 bilhões de reais a mais por ano, né? E por que a grande pergunta é, por que tem tanto brasileiro com dinheiro na poupança, na previdência, sendo que até a previdência rende tão pouco? Assim, qual que é o negócio, meu? Olha, e vamos bolar um plano para tirar os brasileiros da poupança. Primo, se vocês estão assistindo aqui, você tem previdência privada, você tem amigos, você tem família que tem previdência privada, você tem que fazer só uma coisa. Pega essa previdência privada e compara na internet para ver se você tem um bom plano. Porque senão, meu, se daqui 10 anos você vai se arrepender, cara. O maior arrependimento do investidor é não ter começado antes. E assim, quando você passa 10 anos, olha para trás e fala, caraca, era só eu ter feito uma coisa e você não fez, então, assim, talvez você se arrependa. Então compara os seus planos de previdência, é isso que eu digo. Gui, me conta aí. Tiago, quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, eu diria que a minha maior motivação era eu queria aprender a mexer com dinheiro, porque eu acreditava que se eu aprendesse a fazer isso bem feito, isso me traria muita liberdade, porque o dinheiro, se você consegue acumular um certo montante e você aprende a gerir bem isso, depois de um tempo você pode começar a ganhar mais dinheiro com seus investimentos do que com o seu trabalho. Então, assim, eu diria que a dica minha mais importante é, como um todo, é importante que as pessoas entendam que, tão importante quanto ela trabalhar, ela juntar e saber aonde é que ela está investindo isso. Então, é importante que cada um estude, corra atrás, faça um curso, leia a respeito. Porque assim, eu vejo muita gente que trabalha duro, que está juntando dinheiro, mas que não tem a menor ideia aonde é que ela junta, onde é que ela faz a previdência dela, onde é que ela está investindo. Então, você pergunta, mas você sabe se o teu produto está rendendo mais ou menos do que o CDI? Você sabe a taxa do produto que você comprou? Ninguém sabe nada. Então, assim, na média, poucos sabem alguma coisa. E aí você acaba não entrando nessa espiral positiva, que é adquirir a liberdade através dos investimentos que você foi construindo. Então, a pergunta tua era sobre por que os brasileiros têm a previdência, sendo que não rende, velho? Você botou os 10 maiores fundos lá, tem, sei lá, 250 bi, é isso? Então, é que isso acaba sendo muito reflexo da concentração bancária no Brasil, né? Então, quando a gente pensa em investimentos, a maior parte das pessoas pensa ainda no gerente do banco. E naturalmente, o gerente do banco e o banco são máquinas de venda, né? Então, a cultura de poupança no Brasil aconteceu por quê? Porque o banco vende esse produto. E por que o banco vende esse produto? Porque é o produto que ele tem mais margem. Então, os maiores fundos do Brasil são os fundos que têm as maiores taxas do mercado e, naturalmente, são aqueles fundos que os gerentes dos bancos têm as maiores metas. Então, é simples assim. É simples assim, Simples Mas assim. você não pode esquecer que esses fundos aí, eles são legais, porque eles têm sorteios de carro, essas coisas, né? Você não pode esquecer dessas coisas. Agora, deixa eu perguntar um negócio. Para a gente indo para o final aqui, tem mais 2 perguntinhas. Eu queria te perguntar o seguinte, o que você diz para um primo ou prima que está trabalhando aqui, mas está infeliz no que está fazendo? Porque eu vejo muita gente infeliz no que está fazendo, vejo muita gente também sem tomar uma atitude para mudar alguma coisa. O que você recomenda para essa pessoa? Qual que é o seu conselho para quem está infeliz no que está fazendo hoje? Olha, eu acho que o conselho é simples, né? Você pode continuar você pode continuar se mantendo infeliz, ou você pode mudar. Então, você tem que, se você não buscar felicidade, se você não tomar rédea da sua vida de verdade e buscar aquilo que te preenche por dentro, ninguém vai fazer isso por você. Então, eu acho que é muito difícil você conseguir construir algo bacana no tempo, seja empreendendo ou trabalhando em algum lugar, sem ter felicidade.
Então, né, assim, o que eu digo é que eu não trabalho, né? Se eu me divirto. Assim, todos os Uhum, dias é uma uhum. diversão e isso faz a vida valer a pena. Então, a vida ela passa muito rápida. Se ela não for na direção de algo que de novo, que te preenche de verdade, Uhum, a vida ela perde a graça. Então, uhum. Tá. E é aí eu isso aí. acho que assim, o que acontece é que aí os primos ou primos que estão infelizes agora, já teve um monte de gente que comentou aí, estou infeliz, estou infeliz. E aí imagina assim, aí a pessoa, ela quer mudar, a pessoa quer mudar, ela não quer continuar infeliz. Só que aí tem algumas coisas que seguram ela, né? Então a pessoa ela sente às vezes muito, putz, mas eu preciso desse trabalho aqui, e se eu não conseguir outra coisa? Ah, eu tenho medo, cara, mas e se eu não conseguir encontrar, ninguém me dá uma oportunidade? Então o medo acaba paralisando a pessoa, né? Então vou te pedir esse segundo conselho. E para quem quer mudar, já tomou a decisão que quer mudar, mas está com muito medo para fazer isso daqui. Mas O é que por, você acha? mas é por isso que a gente falou antes que é super importante que as pessoas consigam ter economia. Que as pessoas. Uhum, Porque, óbvio, se você não tem nenhuma economia, se você está no cheque especial do banco e você está empregado, você tem 2 filhos, você tá frito. Você não vai. O uhum, seu poder de manobra, o teu medo vai ser acima da média. Por quê? Porque aham, você não tem margem de manobra. Então, quando você entende que é importante que você tenha uma economia e para você maximizar essa tua economia, você tem que saber investir ela direito. Opa, isso vai te dando condições de ter liberdade e de errar. Porque, né, uhum, assim, você tem uma poupança que te permite ficar alguns meses sem trabalhar, sem ter renda. Então, se você acumula isso de forma que você tenha mais prazo sem depender de um trabalho, a sua coragem e a sua disposição de tomar risco no bom sentido aumenta, né? Então você uhum, tem que fazer o dever de casa, né? Assim, eu não posso uhum, abandonar meu trabalho tendo 2 filhos em casa e estando endividado. Mas se você faz o aham, dever de casa e você vai se organizando, a cabeça vai abrindo e você vai ficando mais corajoso no bom sentido. corajoso. Mas se as pessoas encararem que elas vão errar e que elas podem corrigir, isso faz parte da vida, Aham, elas vão entender que a vida é mais fácil do que ela parece. Né? Não, uhum, não achem que todo mundo erra, todo mundo. Só que poucos corrigem. Tá? Então, uhum, uhum. manter esse mindset de deixa eu começar uma coisa devagar, deixa eu experimentar uma coisa nova e eu vou corrigindo com naturalidade. Isso é simples. Isso é simples Aham. e torna tudo mais fácil a longo prazo. Você está falando sobre errar e não errar duas vezes. Eu acho que a pessoa inteligente não é aquela pessoa que sabe exatamente aonde ela quer chegar. É aquela pessoa que sabe para onde ela não deve voltar. É aquela pessoa que errou e aprendeu com isso. Né? Então ela não pode voltar para esse lugar. Guilherme, e para a gente finalizar então, eu vou te mandar uma pergunta que essa é filosofada master, hein? Essa daqui, eu queria te perguntar o seguinte: se você pudesse oferecer a um recém-nascido só um conselho, qual seria esse conselho? Olha, meu recém-nascido, o último. Bom, eu tô pensando aqui com cabeça de empreendedor, né? Olha, Aham, assim, eu acho que o conselho que eu daria, eu estou pensando assim, as minhas filhas, né? Eu tenho aham, 3 filhas. O né? conselho que eu daria a elas aprenda a assumir riscos. Uhum, Aprenda a lidar com variáveis incertas, aprenda a lidar com erro. Eu diria que uhum, é muito nessa direção, assim, não, tá, assim, no Brasil a gente tem uma cultura muito conservadora, até acho que está mudando, tá? Era comum até pouco tempo atrás os jovens quererem entrar por concurso público e ter estabilidade que uma vida nessa direção acaba levando assim, não que isso seja errado, mas é importante que a gente crie uhum, uma sociedade que tenha novos empreendedores e que saiba tomar risco. Então, assim, uhum, eu adoraria que as minhas filhas aprendessem a lidar bem com isso, aprendessem a lidar com, olha, eu vou uhum, apostar nessa direção, eu vou acreditar no meu sonho, uhum, assim, porque isso te empodera. Então, isso te uhum. traz confiança e te permite ter uma vida mais plena. Caramba, que legal. Então a gente está falando aqui de tomar risco,
de ser protagonista, de aprender com os erros, de menos conservadorismo. É basicamente isso. Não, muito legal, muito legal. Gui, cara, quer passar uma última mensagem aqui para os primos? Ou essa foi a última mensagem, que foi um baita conselho? Mais uma é sacanagem, né? Acho que essa mensagem, acho que não tenham medo de errar, assumam protagonismo da vida de vocês, tenham uma poupança, cada vez mais se conscientizem da importância de você não só ter dinheiro guardado, mas de saber onde é que você vem guardando isso. O banco não é o lugar onde você deveria guardar o seu dinheiro. O banco ele não está alinhado com seus interesses. Você não tem o que é de melhor lá dentro. E acho que é isso. Acho que É isso, né? a gente falou bastante aí já. Ô Gui, eu vou passar uns últimos recados para os primos aqui daqui a pouco, tá? Então, primos, fiquem aqui que eu vou passar uns recados importantes para vocês. E aí, daqui a pouco eu te mandar uma mensagem então, Gui, tá bom? Cara, muito obrigado. Legal. Incrível ter você aqui de novo. Sempre que você vem, eu fico meio ansioso e acordo mais cedo. Dá mais do que o normal para eu me preparar. Eu fico meio... Eu fico muito feliz quando você vem. Obrigado. Eu que fico ansioso aqui. Obrigado por tudo, Thiago. Você é craque e eu que sou teu fã, tá? Eu que sou teu fã. Fala sério. Bom. Muito bom, Visto. Obrigado, Gui. Tamo junto, cara. Valeu, abraço, cara. Te cuida. Tchau, tchau.